Após um breve intervalo, vamos retomar a nossa 62ª sessão ordinária virtual de 16 de setembro de 2021. Continuando a nossa pauta, anuncio os processos de recurso 14730-2018, aí 2018-08253. Recorrente, Bom Preço, Supermercados do Nordeste Limitada, recorrido Seju. Dr. Wander Araújo de Magalhães Uchoa. E processo de recurso 14729-2018, aí 2018-08249. Mesmo recorrente, mesmo recorrido, relator Dr. Marcos Mota de Paula Cavalcante. Salvo engano, os dois processos igual a mesma matéria, omissão de saídas, 2014-2015, através do SLF. O primeiro é tributação normal, o segundo, tributação ST. Salvo engano, a diferença dos processos é somente essa. Para fazer a sustentação oral das razões recursais, está presente o doutor Alexandre Albuquerque. E representando a PGE, doutor André Carreiro. Indago aos senhores se podemos realizar o julgamento em conjunto dos dois processos, se não houver nenhum prejuízo de natureza processual. Da nossa parte, pode sim, presidente. Obrigado, André. Doutor Alexandre, tranquilo? Então, vamos iniciar. O doutor Wander fará a relatoria do processo que aqui compete, e o doutor Marcos acompanhará e fará as observações pertinentes ao processo aí distribuído. Com a palavra, o doutor Wander Uchoa. Bom dia, senhor presidente, obrigado pela palavra. Renovo aqui o meu bom dia, meus cumprimentos a todos os presentes, conselheiros, doutor André, prazer, doutor Alexandre, pela parte, doutora Silvana, que acompanhando os trabalhos. O nosso processo, ele versa, como já bem apregou o senhor presidente, sobre a falta de emissão de documento fiscal, emissão de saídas, por ocasião de operação prestação tributada mediante levantamento quantitativo de estoque, levantamentos esses elaborados para os exercícios de 2014 e 2015. Foi apontada a infringência ao artigo 127 do Decreto 24.569 de 97 e foi imposta a penalidade preceituada no artigo 123, inciso 3, a linha B, item 1, da Lei 2.670 de 96, alterado pela Lei 16.258 de 17. O demonstrativo do cálculo tributário, ele foi partiu de uma base de cálculo de R$ 388.215,79, gerando um ICMS, porque aqui são operações com mercadorias, né, operações tributadas, um ICMS de R$ 65.996,69 e uma multa de R$ 116.464,73. O crédito tributário, então, ficou em R$ 182.461,42. Segundo as informações complementares, em cumprimento ao mandado de ação fiscal, foi realizada a auditoria fiscal plena relativa ao período de janeiro de 2014 a dezembro de 2015, junto ao contribuinte Bom Preço. A empresa tem como atividade principal o comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, e está enquadrada nas regras do Decreto 29.560. Essa ação fiscal ela foi mais abrangente e gerou realmente diversos autos de infração. No nosso caso aqui, foi emitido o termo de início de fiscalização, que foi recebido pelo contribuinte em 12 de março de 2018, com a finalidade de intimá-lo para apresentar no prazo de 10 dias livros contábeis e fiscais, memória de fita detalhe em arquivos tipo TDM e MF, com layout estabelecido no ato COTEP, CMS 17/2004, de todos os SFs ativos no período fiscalizado. A empresa autuada, informa o agente fiscal, não entregou os documentos solicitados. Apesar disso, com base nos arquivos da EFD e nos arquivos XML das notas fiscais eletrônicas fornecidos pela célula de laboratório fiscal, foram selecionados produtos eletroeletrônicos da linha branca
informática e celulares e procedeu-se o levantamento de estoque de mercadorias dos anos 2014 e 2015. Concluído o levantamento, identificou-se a omissão de saída em diversas mercadorias. Assim, novamente o contribuinte foi intimado a manifestar-se no prazo de 10 dias sobre as omissões apuradas em citado levantamento, conforme termo de intimação número 2018-05415 e seus arquivos anexos, CD, inclusive. Novamente, a empresa nada respondeu ou justificou. Contudo, o agente autuante, mesmo a empresa não tendo apresentado nenhuma resposta justificativa, a fiscalização identificou alguns problemas que poderiam ter causado distorções nos quantitativos, a saber, diferentes códigos de itens para produtos com a mesma descrição, evidenciando-se que, em muitos casos, o mesmo produto foi informado nos inventários com um código, nos cupons fiscais com outro, no registro dos arquivos da EFD das notas fiscais de entradas com mais outro código, e ainda um outro código diferente para identificar o mesmo produto nas notas fiscais eletrônicas de saída. Esse foi um dos problemas identificados. O segundo problema foi emissão e lançamento de notas fiscais eletrônicas relativas a operações também registradas em SF, com CFOP de venda de mercadorias adquiridas de terceiros. Aí ele informa aqui os CFOPs, provocando duplicidade em algumas operações de saída. Diante de tais fatos, foram realizados, por parte da fiscalização, os seguintes ajustes nos produtos incluídos nos levantamentos de estoque. O primeiro deles foi um agrupamento de itens, produtos, com a mesma descrição e em um único código de item, que a fiscalização denominou de código de item agrupado, conforme arquivo, tabela de agrupamento de itens 2014 e tabela de agrupamento de itens 2015. E o segundo ajuste foi a exclusão das notas fiscais eletrônicas que estavam duplicando as operações também registradas nos cupons fiscais emitidos pelos SFs, conforme arquivos denominados saídas sem nota fiscal emitida, 2014, e um arquivo para 2015. Após os referidos ajustes, reprocessou-se os levantamentos quantitativos de estoques para os anos 2014 e 2015 e encontrou-se um novo levantamento que está nos arquivos, que a fiscalização denominou levantamento de estoques e itens agrupados para 2014 e 2015. Todas estas planilhas, todos estes levantamentos constam nos CDs da fiscalização, ou seja, constam no processo. Delimitando o nosso auto de infração, ele cuida aqui da omissão de saídas e sempre de produtos do tipo equipamentos e materiais elétricos, hidráulicos, eletrônicos, eletroeletrônicos, ferragens e ferramentas, artigos de vestuário, produtos de cama, mesa e banho, entre outros. Ou seja, aqui é devido o ICMS e a multa de 30% prevista na Lei 2.670. Informar ainda o agente fiscal que os inventários de 2013, 2014 e 2015 foram extraídos dos arquivos da EFD enviados eletronicamente pelo próprio contribuinte no bloco H das EFDs de fevereiro de 2014, fevereiro de 2015 e fevereiro de 2016. Metodologia essa de acordo com o artigo 276L do Decreto 24.569. Intimada, a recorrente apresentou tempestiva impugnação ao auto de infração, que repousa as folhas 27 a 44 dos autos, alegando e requerendo a improcedência da acusação fiscal constatada pela divergência de quantitativos de inventário final e de saídas de diversos produtos elencados no corpo da peça defensória. A existência de produtos com mais de um código, inclusive
em razão de promoções temporárias, não levando em consideração o controle interno de estoque da impugnante, desconsiderando a diversidade de formas de revenda. A existência de perdas na atividade da impugnante, bem como devolução de produtos devido ao prazo de validade vencido, não foram considerados pelo agente do fisco e que caberia a este provar que as perdas ocorridas seriam anormais ou mesmo que não seriam perdas, para que realizasse o levantamento de estoque sem considerá-las. Alega ainda a desproporcionalidade da multa aplicada, requer a aplicação do princípio do indúbio pro contribuinte e, por fim, roga pela improcedência da autuação. As folhas 203 a 210, o julgador de primeira instância decidiu pela procedência da acusação fiscal, e aqui peço vênia para trazer alguns fundamentos utilizados pelo julgador de primeira instância. Que é descabível a autuada dizer que o quantitativo do inventário final e o quantitativo de saídas constantes na planilha do levantamento de estoque são diferentes do que constam em sua contabilidade, conforme aponta as folhas 30 a 36, haja vista o levantamento ter sido realizado com base na sua própria FD. Além disso, a lista de exemplos de produtos que estariam com quantitativos diferentes do que estão escriturados em sua contabilidade se apresentam de forma genérica e sem comprovações. Em relação à alegação da existência de produtos que possuem mais de um código, o que se observa é que o trabalho fiscal foi bastante diligente nesse aspecto, já fazendo o agrupamento de códigos de produtos que tinham a mesma descrição. No que se refere à existência de perdas, ela deve ser comunicada ao fisco, até mesmo para que seja realizado o estorno de crédito de ICMS, já que a operação seguinte, que é a venda, não existirá e o crédito tomado não poderá ser mantido. Além disso, as perdas de estoque devem ser lançadas na FD. Não cabe ao fisco prever as perdas. Discordando da decisão de primeira instância, a empresa apresentou recurso ordinário, repisando as razões já trazidas na impugnação, né? E aqui eu deixo, já que a parte está presente para sustentação oral, caso ela queira trazer as suas razões. O processo é encaminhado para a célula de assessoria processual tributária, que, por sua vez, em seu parecer número 110 de 2021, que está as folhas 237 a 240, manifesta-se pelo conhecimento do recurso ordinário para negar-lhe provimento, a fim de confirmar a decisão de procedência exarada em primeira instância. O processo, então, vem a essa colega de segunda Câmara para julgamento do recurso ordinário. É esse o relatório, senhor presidente, e fico aqui à disposição e, após as sustentações orais, iniciaremos aí a discussão. Obrigado, doutor Wander. Doutor Marcos, o processo de sua relatoria. Renovar o bom dia a todos, né? Bom dia, doutor André, presidente, Silvana, conselheiros, advogado da parte. Bem, como já disse o novo presidente, é apenas o mesmo período, 2014, 2015, também uma missão de saída por substituição tributária, e por esse motivo temos apenas multa, né, que no valor de R$ 39.871,84. O artigo infringido foi 127 e o artigo 176A, do decreto 24.569/97, e a penalidade no artigo 1233B, item 2, da Lei 2.670/96. São os mesmos argumentos, os mesmos questionamentos, certo, presidente? Aí fica aqui à disposição. Obrigado, doutor Marcos. Com a palavra, doutor André Carreiro. Obrigado, senhor presidente. Renovo os cumprimentos a todos.
como foi muito bem relatado, são 2 recursos ordinários da mesma empresa, dos processos anteriores, com a fundamentação da autuação similar, né, refere-se ao mesmo exercício, diferindo apenas em relação à natureza da tributação das mercadorias consideradas no levantamento de estoque que subsidiou a constatação da omissão de saída, né? O primeiro auto relatado pelo conselheiro Wander é um recurso ordinário contra a decisão de procedência do auto de infração, que confirmou a omissão de saída decorrente de vendas de mercadorias sem nota fiscal sujeitas à tributação normal nos exercícios 2014 e 2015, no montante de operações de R$ 388.215,79, tendo sido lançado o imposto no valor de R$ 65.996,69, e a penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 123, inciso 3, a linha B, item 1 da Lei 12.670/96, alterada pela Lei 16.258 de 2017. Multa esta no valor de R$ 116.464,73. Já o segundo auto de infração, como já foi adiantado, também é contra a decisão de procedência da decisão de primeira instância, que também confirmou a omissão de saída decorrente de vendas, nesse caso de mercadorias sem nota fiscal sujeitas à tributação por substituição tributária, nos mesmos exercícios, 2014 e 2015, no montante de operações de R$ 398.718,47, tendo sido lançado, nesse caso, apenas a penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 123, inciso 3, a linha B, item 2 da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 16.258 de 2017, no valor de R$ 39.871,84. Conforme informações complementares, os autos de infração, o lançamento se deu com base em levantamento quantitativo de estoque de mercadorias do contribuinte, tendo sido considerados estoques inicial e final dos exercícios fiscalizados, bem como as operações de entrada e saída de cada exercício, conforme informados na FD do contribuinte. Foram considerados todos os documentos, as notas fiscais que envolvem a movimentação dessas mercadorias. Por outro lado, também foi demonstrado o perfil tributário da empresa, os procedimentos de fiscalização, metodologia empregada na análise dessas informações apresentadas na FD. Inclusive, o contribuinte, já no termo de início, foi intimado para apresentar parte da documentação fiscal, permaneceu inerte. Mesmo sem a apresentação dessa documentação, o autuante, com base na análise da FD do contribuinte e das informações prestadas pela própria Cefaz, pelos órgãos da Cefaz, ele fez levantamento de estoque com base nas informações prestadas pelo contribuinte e verificou algumas questões que poderiam ocasionar distorções no levantamento, tendo feito os ajustes necessários, referente tanto à junção de mercadorias que teriam sido registradas com códigos distintos, mas mercadorias idênticas, registros diversos, tanto nas operações de entrada, quanto nas operações de saída, quanto em relação ao código registrado no inventário, né? E também foi constatado que houveram operações que foram documentadas tanto por notas fiscais eletrônicas quanto por cupom fiscal, mas o contribuinte escriturou ela com os CFOPs equivocados, o que geraria uma duplicidade de operações, e constatado isso, também foram feitas as correções. O método de fiscalização adotado pelo agente fiscal, ele está amparado no artigo 92 da Lei 2.670/96, bem como o artigo 827 do Regulamento do CMS. Já a obrigatoriedade da emissão da nota fiscal, ela está prevista nos artigos 127, 169, 174, 161, 176A, 177, todos do Regulamento do CMS, bem como no artigo 75 da Lei 12.670/96. O contribuinte, ele traz os mesmos fundamentos em ambos os recursos, inaugura a sua defesa recursal alegando a nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa, uma vez que teriam sido desconsideradas as totalizadas das operações efetuadas. No entanto, entendemos que não há como ser acolhida a preliminar, ao contrário do que alega o recorrente, o levantamento fiscal foi devidamente instruído, com todas as planilhas que dão suporte aos relatórios totalizadores do levantamento de estoque de mercadoria, cujos dados foram extraídos da FD do contribuinte por ele informada e que estão em sua inteira disponibilidade.
né? Ele, inclusive, foi notificado, como já foi dito, para apresentar, não apresentou, mas as informações que embasaram o levantamento foram extraídas da escrita fiscal do contribuinte, que foi informada por ele próprio. Portanto, foram sim consideradas todas as operações efetuadas. O contribuinte ele teve pleno conhecimento assim dos quantitativos de entrada, saída e os estoques inicial e final das mercadorias autuadas, que foram consideradas levantamento fiscal, tratando-se, portanto, de uma autuação clara e precisa, com a devida apresentação da prova que a sustenta através do levantamento quantitativo de estoque de mercadorias. Assim, a recorrente, portanto, tem integral conhecimento dos dados e operações do levantamento fiscal que demonstrou a infração cometida, podendo exercer plenamente o seu direito de ampla defesa contraditória, como, de fato, venham fazendo no decorrer do processo administrativo tributário. Portanto, não se pode falar em cerceamento de defesa por desconhecimento de quais documentos ou mercadorias foram considerados levantamento fiscal, pois, como já foi dito, o levantamento foi feito com base nas informações prestadas pelo contribuinte de maneira unitária em relação a cada mercadoria comercializada pela empresa, não havendo, assim, o que se falar em nulidade do lançamento. No mérito, o contribuinte ele defende também, alega que os lançamentos se deram com base em presunção, atacando diretamente a metodologia utilizada na fiscalização. No entanto, também entendemos que não há como ser acolhido, os lançamentos se deram com base em levantamento quantitativo de estoques de mercadorias, em exercícios fechados, onde foram apuradas as referidas omissões de saída, não sendo, em razão da própria metodologia, possível identificar o momento em que ocorreu a operação omitida, justamente pela falta de emissão do documento fiscal e consequente registro fiscal. O que não enseja, por outro lado, qualquer nulidade da autuação, tendo sido plenamente observado e disposto no artigo 142 do CTN. No caso, trata-se de uma presunção legal de omissão de saídas, decorrente do levantamento quantitativo de estoque. Presunção legal esta, amparada no artigo 92, parágrafo 8º da Lei 2.670/96, sendo que esse método fiscal ele é válido, adequado, eficaz, amplamente utilizado por todos os fiscos estaduais para a apuração da infração imputada à recorrente, também se adequa à natureza da sua atividade econômica. Como já foi dito no início, esse levantamento ele é feito com base nas informações escrituradas nos livros fiscais pelo contribuinte, considerando-se as entradas e saídas de mercadorias, o inventário inicial e final em determinado exercício. Foram demonstradas omissões de saídas de produtos sujeitos, nesse caso aqui, à tributação, no primeiro auto em relação a mercadorias sujeitas à tributação normal e no segundo auto em relação a mercadorias sujeitas à substituição tributária. Pois, no caso, a equação estoque inicial mais entradas, que deveria ser igual ao estoque final mais saídas, essa equação foi positiva, demonstrando que o quantitativo de saídas e estoque final foi inferior ao quantitativo de entradas e estoque inicial. Além do mais, a recorrente tem a obrigação de proceder à escrituração da movimentação de seus estoques, discriminando operação por operação, item por item, de modo a possibilitar ao fisco aferir a regularidade das suas operações em dado período, conforme reforço disposto no artigo 271, parágrafo 1º do Regulamento CMS. Não se pode olvidar que a fiscalização da administração tributária sobre o contribuinte incide essencialmente sobre os documentos fiscais e contábeis do contribuinte, conforme também dispõe o artigo 82, parágrafo 2º da Lei 2.670, de 96. Portanto, o referido levantamento de estoque foi realizado de maneira regular, cujo resultado encontra-se no relatório totalizador e demais planilhas que compõem o levantamento fiscal, no qual foram demonstradas todas as entradas e saídas diárias das mercadorias individualmente, bem como o documento fiscal correspondente à operação. Foram disponibilizados ao contribuinte todos os documentos fiscais eletrônicos considerados, gravados em CD, quando da sua notificação da autuação, além de que tanto as notas fiscais eletrônicas quanto a FD do contribuinte são plenamente acessíveis por ele. Portanto, diante do levantamento fiscal realizado com base nesses dados informados pelo contribuinte, caberia a ele demonstrar eventuais equívocos ou divergências nas informações consideradas levantamento fiscal, com base na sua documentação escriturada na FD. Por outro lado, não tendo trazido qualquer indício de erro na aplicação do método de fiscalização. No caso ainda, verifica-se que o próprio autuante, ele realizou, mesmo o contribuinte não tendo apresentado a documentação solicitada, o autuante
com muita perspicácia e isenção, ele realizou os ajustes necessários no levantamento fiscal, pois constatou, através da análise das informações da FD do contribuinte, que existiam mercadorias com a mesma descrição e com códigos diferentes nas entradas, nas saídas, nos estoques, e também verificou, como já foi dito, uma mesma operação registrada por meio de nota fiscal eletrônica e cupom fiscal. Assim, feitos os ajustes devidos, foi feito a junção, o agrupamento dessas mercadorias com a mesma descrição e códigos diversos e exclusão de uma das operações registradas em nota fiscal eletrônica e cupom fiscal, evitando as duplicidades. O contribuinte alega a regularidade da utilização de códigos diversos em razão de circunstâncias comerciais, promoções, mas, na realidade, isso não procede, isso vai de encontro ao Manual de Escrituração Fiscal Digital, o qual impõe o mesmo código, tanto nas entradas quanto na saída, para as mercadorias. De todo modo, com os ajustes realizados, ao fazer o agrupamento, todas as entradas e saídas dessas mercadorias idênticas com código diverso foram agrupadas, de modo que essa metodologia, inclusive, favorece o contribuinte no levantamento fiscal, né? Pois unifica tanto entradas quanto saídas de um universo de uma mesma mercadoria registradas com códigos diversos. Por fim, o contribuinte, também no mérito, alega que teriam sido desconsideradas as perdas e quebras decorrentes da sua atividade empresarial e que esse fato relevante para esse tipo de levantamento não seria identificável, alcançável pelos controles realizados pelo fisco. No entanto, também entendemos que não pode ser acolhido esse argumento, caberia ao contribuinte trazer e demonstrar de maneira regular, conforme previsto na legislação tributária, as referidas ocorrências que impactariam o levantamento de estoque, né? Assim, deveria sim o contribuinte lançar as referidas quebras e perdas na sua FD, fazendo os registros fiscais necessários, né? E levando ao conhecimento do fisco. E uma vez estando refletida essas quebras, essas perdas na sua escrita fiscal, obviamente que eles teriam sido considerados no levantamento quantitativo de estoque. Não pode o contribuinte simplesmente utilizar a margem da sua escrita fiscal, um controle interno para seus estoques e não fazer com que esse controle reflita na sua FD. Né? Por outro lado, ele não traz qualquer comprovação de divergência da sua escrituração fiscal com os seus registros contábeis, né? Portanto, entendemos que não pode ser acolhido. É o contribuinte que tem que se adequar à legislação tributária para registrar de maneira adequada as suas perdas e não o contrário, não é a administração tributária que tem que se adequar aos controles internos do contribuinte. Por fim, o contribuinte faz um pedido genérico de perícia e, por tal razão, entendemos que não pode ser acolhido, pois não atende o disposto no artigo 93 da Lei 15.614, além de não terem sido apresentados os quesitos pertinentes, além do que se revela desnecessário, pois a prova suficiente da infração de omissão de saídas, não tendo sido apontado de maneira objetiva e com apresentação de contraprova qualquer equívoco no levantamento quantitativo de estoque. Portanto, deve ser indeferido com fundamento no artigo 97 da lei do CONAT. Por fim, o contribuinte alega também, na forma dos processos anteriores, a desproporcionalidade da multa, seu caráter confiscatório, no que faz remissão ao que já foi exposto nos processos anteriores, não cabendo essa argumentação na seara administrativa, conforme expressamente vedado no artigo 48, parágrafo 2º da Lei 15.614. E caminhando aqui para a conclusão, em relação aos dois autos, eu só destaco aos senhores que, no caso, entendemos que deve ser observado o disposto no artigo 144 do CTN, que diz que o lançamento deve se reportar à época do fato gerador da obrigação tributária, regentes pela legislação então vigente. Então, faço essa observação para observar que o fundamento legal das penalidades aplicadas foram feitos com base nas alterações promovidas pela Lei 16.258 de 2017. No entanto, entendemos que deveria ser indicado como fundamentação legal, no caso do primeiro auto de infração, só um minutinho, localizar aqui. O artigo 123, 3b, na sua redação original, vigente à época dos fatos, pois a redação atual ela não é mais benéfica, ela prevê o mesmo percentual de multa, então, assim, não resta autorizada a sua aplicação
retroativa com base no artigo 106, inciso 2, da linha C do CTN. Já no segundo auto relatado, entendemos também da mesma forma, deve ser alterada só a fundamentação legal da penalidade sem qualquer impacto no seu montante, devendo ser indicado o artigo 126 da Lei 2.670, 96, né? Também por esse mesmo motivo. Então, com essas considerações, a Procuradoria se manifesta pelo conhecimento do recurso ordinário, dos recursos ordinários, no caso, para negar o desprovimento, confirmando a decisão de primeira instância de procedência da auto-infração, aplicando as penalidades do artigo 123, 3b da Lei 12.670, 96, com a redação vigente à época dos fatos, né, em relação ao primeiro auto, e em relação ao segundo auto, o mesmo dispositivo da penalidade, mas combinado com o artigo 126, que prevê a multa de 10%. Em síntese, senhores conselheiros, são essas as considerações. Caso surjam novas questões no decorrer dos debates, a Procuradoria se resguarda o direito de se manifestar posteriormente. Obrigado. Obrigado, doutor André. Passo a palavra ao doutor Alexandre Albuquerque. Bom dia novamente a todos. Vamos à discussão. Esse tipo de autuação, levantamento quantitativo de estoque, ele está muito mais, a sua defesa sempre estará muito mais pautada em questões de fato, já que a técnica em si do levantamento quantitativo de estoque não me parece inadequada. O que se mostrou inadequado são as conclusões fiscais. Ora, diferente do que foi dito até agora, nós apresentamos nas duas impugnações, diversos exemplos de erros no levantamento fiscal. O auditor diz que procedeu ao levantamento fiscal a partir do SPED. Quando eu comparo o SPED com o levantamento fiscal, ele não bate. Esta é a discussão. Por isso que nós brigamos desde a primeira instância. O levantamento fiscal não é compatível com o SPED. E a primeira instância diz isso. Você não trouxe provas disso. A prova é o próprio auto. Na hora que eu tenho o SPED, que é a base da autuação, que está na autuação, e o documento da autuação não é compatível com o resultado, a prova é o próprio auto. Eu não tenho que trazer nova prova. Quando você pega o SPED da autuação do produto, por exemplo, TV Philips, 32 polegadas, e no SPED tem 108 unidades de saída, de venda, e o autuado diz que só foram vendidas 3, com todas as vênias. Não dá para imaginar que o discurso do auditor tem algo de razoável. Porque você emitiu o cupom fiscal e a nota eletrônica. Como é que 3 operações viram 108? Quer dizer, eu emiti 3 cupons e 105 notas fiscais para 3 cupons? Não é minimamente razoável. Todos nós sabemos, e não é novidade, né? Para nenhum, às vezes, principalmente os eletrônicos. Você compra o eletrônico, se você não pede desde o início que vem a nota fiscal, sai o cupom, e você vai lá no centro de atendimento ao cliente e pede para emitir a nota modelo 1, se você quiser guardar, às vezes, o cupom fiscal. Às vezes não. O cupom fiscal, como é térmico, ele se apaga com o tempo, né? A tecnologia do cupom fiscal de impressão é diferente da tecnologia de impressão de uma nota fiscal modelo 1 ou 1A. A modelo 1 e 1A é impressa em papel ofício, né? O cupom fiscal é impresso em papel térmico.
Mas isso se mostraria razoável se nós tivéssemos 3 cupons e 6 saídas. Né? Para dizer, todo consumidor que comprou uma TV pediu para emitir também a nota. Então, se todo consumidor que comprou uma TV tivesse pedido para emitir uma nota, pelo levantamento fiscal nós teríamos no SPED 6 movimentações para 3 vendas. 6 movimentações para 3 vendas. Mas não 6 para 108. Se tem no SPED 108 saídas de TVs, por que as 108 não foram consideradas? Por que as 105 foram desconsideradas? Não é em nada razoável. O discurso do auditor, com todas as vênias, ele me parece pouco suficiente para garantir a manutenção de suas conclusões. Eu acho que tanto o julgador na primeira instância, como nós aqui, podemos, em certa medida, ser induzidos ao erro quando o auditor diz, olha, mas eu fiz ajustes. Falei com a empresa e a empresa me tratou mal, pedi informação e a empresa não dava, e tudo que precisava ajustar, eu ajustei. Isso parece um salvo-conduto. Né? Como se ele tivesse sido capaz de afastar todo e qualquer erro do levantamento fiscal. Mas não é isso que a gente vê. Volto para o mesmo exemplo. Ventilador Arno de 30 centímetros. Código 6925227. Esse exemplo está no recurso e está na impugnação. O SPED diz que foram vendidos 730 ventiladores. O levantamento fiscal consta 3. Poderíamos até aqui discutir os fatos notórios. No dia que uma loja de supermercado vender 3 ventiladores num ano, é melhor fechar. Não dá para manter uma loja do tamanho do supermercado para vender 3 ventiladores. E o levantamento fiscal aponta que foram 3. No SPED, encontramos 730. Volto para o mesmo discurso da TV. Ainda que o consumidor tivesse pedido para emitir a nota fiscal eletrônica junto com o cupom fiscal, não é razoável concluir que foram 3 ventiladores em um ano. Refrigerador. O levantamento fiscal diz que o ano todinho só vendeu um refrigerador, uma geladeira. Pelo amor de Deus. Não dá para achar que é razoável e que a presunção de liquidez e certeza se perfazem numa autuação e diz que foi vendido uma geladeira. 4 sons portáteis no ano todo. E esses números não são compatíveis com o SPED. Acho até, em certa medida eu concordo,
com o julgador de primeira instância que poderíamos até estar diante da necessidade de um detalhamento maior disso. Mas se nós estivéssemos dizendo o seguinte, olha, foram vendidas... o SPED diz que foi vendido 700 ventiladores e o auditor fez o expurgo e só chegou em 690, em 650, porque 50 consumidores pediram para emitir o cupom e a nota. Né? Isso poderia até parecer razoável, se fosse isso que tivesse acontecido. Né? E levar todos nós à conclusão de que o auditor ajustou. E a empresa está sendo pouco específica na sua contestação. Mais de 3 para 700. É tão notório o erro do levantamento. E eu não estou, como diz na impugnação, aqui comparando os meus registros internos, né, o meu sistema aponta que foram 700, não. É o seu SPED. É o SPED que está no fisco. Então, quando o auditor diz que procedeu a esses ajustes e que estaria depurado com todas as vênias, a gente não pode entender esta afirmação do auditor como um salvo-conduto para que tudo que ele diga seja verdade. E esses erros não foram só na saída, não. Os erros na saída são gritantes porque a acusação é de omissão de saída. Mas se nós olharmos as entradas, também vamos encontrar erros. Os erros acontecem tanto nas entradas como nas saídas. O outro ponto que a gente levanta, também uma questão de fato, e que o auditor diz ter considerado, diz que no levantamento já procedeu a esses ajustes, é a história de 2 códigos para o mesmo produto, ou às vezes mais de um código para o mesmo produto. O discurso nosso não é genérico. Nós trazemos exemplos. Olha, a geladeira Consul, ela está num código 10007429169 e está no código 7891129215863. O splint, o ar-condicionado, 2 códigos. A TV de 32 polegadas, 2 códigos. E aí, diversos produtos. Se nós até olharmos com um pouco mais de atenção a esses 2 códigos, nós vamos ver um outro dado muito interessante. E que em nada aponta qualquer contrariedade à legislação fiscal. O sistema de códigos mudou. Nós vamos ver que esses produtos que eu dei, por exemplo, eles tinham um código que começava com 1000074291169. Depois ele mudou para 7981129215863. Ou seja, sistemas de codificação de produtos diferentes. E não há qualquer contrariedade. O contribuinte pode mudar seu sistema. Então, o contribuinte pode operar janeiro, fevereiro, março, abril, com um sistema e uma forma de leitura de códigos. E em junho mudar o sistema. O próprio SPED prevê isso, tanto que o SPED ele tem um de seus arquivos específicos para essa questão da codificação.
Isso é tão do conhecimento do fisco que o SPED prevê isso. Então, se tem registro específico no SPED, para quando há essa mudança de códigos. Então, também eu não acho razoável o que propõe o autuante. E também, com todas as vênias, eu insisto de que a documentação apresentada é suficiente. Se meu argumento é de que ele não considerou todos os refrigeradores movimentados e que ele não consolidou todos os códigos para o mesmo refrigerador, o que é que eu preciso trazer? Que códigos são esses? Que tem refrigerador no código 10 e refrigerador no código 11. E que a geladeira do código 10 é igualzinha à geladeira do código 11. Com todas as vênias, novamente, eu digo, quando o julgamento de primeira instância diz que isso é insuficiente, eu não consigo alcançar essa insuficiência. Se eu estou dando os códigos e o produto, que informação adicional eu deveria dar? Então, eu insisto muito nessas questões de fato. Eu penso que a evidência da variação do SPED para o levantamento fiscal e a evidência proposta, apresentada pelo autuado, de mais de um código para o mesmo produto, ela deve trazer, no mínimo, a dúvida. Ah, será que isso é verdade? Qual é o efeito disso? Isso vai fazer com que a autuação caia de 10 para 9, de 10 para 1, continue em 10. Mas essa fumaça do bom direito que se apresenta me parece suficiente para a determinação de uma diligência. Não é bom para o contribuinte, nem é bom para o Estado que a gente vá discutir judicialmente algo que possa ser saneado administrativamente. Agora, cada vez mais se consolida a jurisprudência, de uma coisa que a gente já vinha batendo lá na frente, da preocupação que tem que ter o fisco com as execuções. O judiciário hoje está obrigando o fisco a ressarcir o contribuinte do custo com a apresentação da defesa judicial. Aquela história, olha, a execução fiscal tem que ter garantia. E eu só aceito como garantia fiança e seguro. O judiciário disse, sem problema. Mas o contribuinte gastou quanto? Gastou 100 mil com fiança. E o auto era indevido. O Estado não só não vai receber o auto, vai ter que ressarcir o contribuinte do custo da fiança e ainda arcar com honorários de sucumbência. Então, isso não é bom. O que eu defendo é que a gente leve para a execução aquilo que foi, ao máximo, saneado administrativamente.
os conselhos administrativos, eles, em certa medida, eu tenho defendido isso, que eles têm como função maior aperfeiçoar o lançamento, né? Cortar as arestas do que não seria adequado. Então, uma perícia, neste caso, com todas as vezes de quem pensa diferente, e eu respeitarei a decisão dos senhores, sempre, me parece necessária para que se afaste qualquer dúvida quanto a esses erros. E acho que esses dois pontos são suficientes para isso. Eu, apesar de discordar, até entendo em alguma medida, quando se fala da discussão das perdas, porque teria que ter a nota, não teria que ter a nota, aí a gente está travando um outro debate. Mas quando a gente fala da diferença entre o SPED e a movimentação da autuação e da existência de mais de um código para o produto, não dá para presumir que aquilo que o auditor disse é a verdade absoluta. Também não estou propondo aqui que se entenda que aquilo que o contribuinte discursa é a verdade absoluta. O que a gente está propondo é que se saneie o processo para, em busca da verdade material, se saiba ao certo se o auditor de fato saneou o que ele diz que saneou, se de fato o que o contribuinte diz é verdade, e se tenha no conselho uma conclusão que nem é aquilo que afirma o autuante, nem é aquilo que afirma o contribuinte. Que a conclusão do conselho seja pela verdade material dos fatos. Então, a minha insistência é nesse sentido, de que se observe a verdade material dos fatos. E em homenagem ao princípio da verdade material, que deve sim ser elevado a máxima importância no julgamento administrativo, se determine que a diligência apure se de fato a planilha fiscal é coerente com o SPED, se os ajustes realizados, o que o auditor diz que realizou, foram suficientes, seja do ponto de vista do expurgo do que é nota eletrônica e do que é cupom fiscal, seja do ponto de vista da reunião de mais de um código para o mesmo produto. Acho que a gente não traz prejuízo algum, pelo contrário, isso vai favorecer até a procuradoria na hora de executar. Né? Dizer, olha, está saneado, isso foi visto. Né? Eu tenho mais certeza daquilo que estou cobrando. E, finalmente, eu, quando estudava esse processo, me veio uma dúvida quanto à própria penalidade. Em que dispositivos estaríamos enquadrados na penalidade, né? Se no 123, 3B original, se no 123, 3B1, conforme o autuante, ou no 123, a linha B, item 1, né? Ou se no 123, 3B1, porque tem a linha B1. A diferença do 123, 3B original, ou 3B, item 1, como dito pela própria Procuradoria, praticamente inexiste, né? Era 30 no B e é 30 no B, item 1.
Mas quando a gente compara o 123.3b com o 123, a linha B1, a gente vai ver que deixar de emitir documento fiscal na venda ao consumidor, né, traz uma multa diferente de 200 unidades de referência. E não de 200 não, desculpa, de 2.000 unidades de referência. E não de 30% do valor da operação. A distinção aí entre os dois é que a própria linha B1 fala da apuração em loco, né? Mas qual a diferença da apuração em loco, né, para a apuração realizada e por que, em homenagem ao 112, não se aplicaria a interpretação mais favorável ao contribuinte, fazendo a incidência da multa na linha B1, né? Não na linha B, item 1. Ficou meio trocado aí, mas acho que eu fui claro nisso. Confesso que nesse aspecto se mostrou novo para mim, mas quando eu lia o enquadramento e até a própria manifestação da outra procuradoria, me fez recorrer ao texto original e as alterações da linha B, o que trouxe essa necessidade de leitura também da linha B1, né, que na redação anterior a 2017, a multa não era nem de 2.000 unidades de referência, mas 1.000 unidades de referência. Então, é sobre esses aspectos que eu trago a manifestação, mas insisto muito nessa questão das diferenças entre o SPED e o levantamento fiscal e dos vários códigos para o mesmo produto. Eu agradeço, senhor presidente. Obrigado, doutor Alexandre. Após a explanação da parte, vamos aos debates. Já pedi a palavra ao doutor Wander Uchoa. Sem áudio, doutor Wander. Perdão. Todo mundo faz isso. Mas eu estive aqui atento às manifestações, tanto da Procuradoria quanto da parte, mais atento até do que o botão aqui do microfone. E também estudando esse nosso processo, que mesmo sendo o mesmo contribuinte, essa é a primeira vez que estamos aqui deparados sobre ele, né, para analisá-lo e discuti-lo, né? Então, assim, alguns aspectos eu vou trazer aqui para que a gente possa discutir dentro deste conselho e verificar qual é a melhor decisão para o momento, né? Para o momento. A auditoria, a gente pode verificar que realmente se desencadeou dentro das metodologias previstas, isso é fato. A gente verifica que realmente os agentes fiscais, o agente fiscal se debruçou, fez as planilhas, a gente verifica as planilhas, realmente estão nos autos, existem as tabelas de agrupamento, existem as tabelas com as omissões de saída, nos outros autos também tem as de omissões de entrada, e assim sucessivamente. A gente verifica que esse trabalho realmente foi feito, foi realizado. Um ponto que eu já gostaria até de lançar, talvez porque entendo ser mais fácil, e até a parte não o trouxe, não o sustentou oralmente, é a questão das perdas, né? A questão das perdas. Por quê? Porque aqui é induvidável que possa haver perdas. Isso aí não existe nenhuma
nenhuma fala da nossa parte de que isso não seja possível. Mas as perdas trazidas, pelo menos na impugnação e no recurso, são perdas e que muitas das vezes a parte reforça que é dentro de produtos que são perecíveis, dentro de produtos com prazo de validade, que na operação dela, creio que seja a grande maioria, a maior parte, não há dúvida disso. Mas aqui a autuação, ela se delimitou a artigos da linha branca, artigos eletroeletrônicos. Então, essa questão dos artigos serem perecíveis, eu acho que a gente não precisa se delongar sobre isso, e até a parte oralmente aqui nem fez questão de reforçar essa questão das coisas, né? Por outro lado, a parte traz duas colocações e exemplifica no seu recurso ordinário. Primeiramente, vou falar, embora esteja colocado em segundo lugar no recurso, mas vou falar em primeiro lugar, que é a questão dos agrupamentos. E a parte traz no seu recurso algumas hipóteses em que o agrupamento não fora realizado, embora a descrição seja a mesma do produto. E realmente, a gente analisando o agrupamento, e não obstante o trabalho do auditor de fazer esse agrupamento, e ele fez isso na auditoria fiscal, ele fez isso unilateralmente, né, porque neste momento aí não havia ainda manifestação por parte do contribuinte, né? Embora tenha sido intimado por 2 vezes, o contribuinte não apresentava nada, nenhuma justificativa, nenhuma fundamentação, nada disso. Então, o auditor unilateralmente fez realmente os agrupamentos, mas, sim, como apontado pela parte, embora o zelo do auditor fiscal tenha sido enorme, e aqui cabe parabenizá-lo, ainda assim restou produtos com a mesma descrição, que quando ele aglutinou, ele agrupou com códigos diferentes. E talvez até tenha uma razão, porque, por exemplo, no produto trazido, a diferença é porque no início da numeração, um ficou com o numeral 1 e um traço, e o outro não tem isso, inicia com o 0, mas o restante da numeração é a mesma. Mas isso gera, sem dúvida nenhuma, um código diferente. Isso já falo após em tese, o agrupamento. E essa duplicidade, digamos, do mesmo produto, ela se reproduz nas planilhas, né? Nas planilhas do fiscal. E aqui eu uso o exemplo trazido pela parte, que é o Split York, deve ser o ar-condicionado Split York, 9.000, frio, 220 volts, né? E que, na realidade, o produto tem a mesma descrição, mas na planilha, após o agrupamento, ele vem com a mesma descrição, mas com 3 códigos distintos. Né? 3 códigos distintos. Em relação a esse produto em si, um dos códigos não gerou nenhuma omissão, nem de saída nem de entrada. E os outros 2 códigos ambos geraram omissão de saída. Então, no final das contas, mesmo que eu agrupasse esses 2 produtos, ainda assim permaneceria uma omissão de saída, apenas unificada e com um número equivalente ao somatório dos outros 2 produtos. Contudo, existe sim o que a parte alega. Embora tenha sido feito o agrupamento,
Mesmo assim, na planilha de resultado ainda consta produtos com a mesma descrição e com códigos diferentes. Aqui, amigos, em relação a esse produto trazido, que é o que eu pude analisar, não geraria nenhum efeito, nenhum resultado diferente se enviássemos isso à perícia. Mas eu não teria condições de afirmar que não existe outro produto que isso tenha ocorrido, né? É bem verdade que seria muito mais forte, né? Muito mais robusto, se nessa lógica de defesa aqui, se nós estivéssemos diante de um exemplo que a parte tivesse trazido, tivesse indicado, em que as omissões apontadas poderiam, né, num agrupamento, surtir um resultado diferente. Essas colocações eu gostaria de fazer preliminares em relação a esse ponto. Em relação a um outro argumento da defesa, que esse está anterior no recurso, que é em relação aos produtos, né? A divergência das saídas declaradas no SPED e apontadas na autuação. A parte que traz aqui 4 produtos. Inclusive, isso estaria no levantamento de estoque, embora a parte não tenha mencionado, mas como nós temos planilhas de dois exercícios, esses quatro produtos elencados pela parte, a gente percebe a existência deles na planilha de 2015. Na planilha de 2014, não há nem a movimentação deles, pelo menos na nossa análise aqui preliminar. Não há. Mas nas de 2015, há sim, a movimentação dos 4. E, realmente, na planilha confeccionada pelo agente fiscal, as quantidades informadas são as que a parte trouxe no seu recurso, né? São as que a parte trouxe no seu recurso. Contudo, e aqui lanço para os demais conselheiros, eu não consigo ver as quantidades que estão lançadas desse produto no SPED, porque essa é exatamente a afirmativa do contribuinte. Aqui, por exemplo, o refrigerador Brastemp, a descrição é REF, Brast, FF, né? Inox, 220 volts. Eu estou na planilha levantamento de estoque de itens agrupados de 2015, que foi a planilha produzida pelo agente fiscal. Como essa é uma planilha para todas as autuações, eu filtrei já pelo tipo de omissão de saída, e quando vim aqui a descrição do item agrupado, eu filtrei pelo produto indicado. E realmente aqui, como informa na peça o contribuinte, ele traz como saídas apontadas na autuação 3. Saídas apontadas na autuação 3. Não é isso? Só aqui confirmando, só um minutinho. Não, perdão, eu estava vendo na TV Philips. Refrigerador Bastante, saídas apontadas na autuação 1. E confere com o que está na planilha do fiscal. Ele tinha um estoque inicial zerado, ele teve 3 entradas, teve uma saída, que é como a parte alega que ele informa, teve uma saída, mas o estoque final informado foi 0, então gerou uma omissão de saída de 2 unidades. A parte vem e diz que, em vez de uma saída apontada, na realidade, no SPED, ela declarou que foram 58 saídas. E eu não tenho aqui, coloco isso para os demais conselheiros, eu não tenho aqui como confirmar essa informação do contribuinte, se existe essa divergência mesmo. Porque se existir, aí sim vai haver como a base foi utilizada, foi a própria declaração no SPED, aí sim, os resultados podem ser impactados.
os resultados podem ser impactados. Eram essas, senhor presidente, desculpe tanto ao senhor quanto aos demais colegas, a nossa demora, e também não compartilhar aqui na sessão essas planilhas, porque, na realidade, eu fico com duas máquinas e para mim facilita mais o trabalho isso, aí eu não tive como compartilhar, mas estou aqui com elas abertas, qualquer dúvida a gente pode tirar. Era isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Wander. Doutor Marcos, tem alguma observação a esse processo? Doutor Alexandre, passo a palavra para o senhor. Era só para tentar ajudar o conselheiro. A gente até cita a TV de 39 polegadas e a TV de 29 polegadas, mostrando que ela tanto está no auto de omissão de saída, como está no auto de omissão de entrada, só que com códigos diferentes. Aquele tinha citado exemplo que não mudava, né? Que só tinha a omissão de saída nos 2 códigos. Mas na defesa a gente... Obrigado, doutor Alexandre. Certo. Só, senhor presidente, então, já pegando essa deixa da parte, é porque realmente no exemplo, no item que eu verifiquei não havia, mas a parte aí está trazendo um outro que está no recurso dela em que haveria. Perfeito. Doutor Marcos, alguma observação? Não, presidente, acho realmente que por prudência, né, e pela verdade material, a gente deveria caminhar para a perícia. Doutor Marcos. Doutor André, gostaria de se manifestar também? Presidente, só para contribuir, né, diante do que foi exposto pelo doutor Alexandre, né, ele traz questão bastante relevante que deve pautar o trabalho do contencioso, que é a verdade material, coloca até em perspectiva se evitar a judicialização dessa discussão, né, até colocando situações onde os custos dessa cobrança, dessa defesa seria transferido para o Estado. Essa é uma questão que a gente deixará para discutir judicialmente, é uma questão nova. Na realidade, no Estado do Ceará, isso, pelo menos no nosso Poder Judiciário, isso vem sendo afastado. Mas o fato é que pela exposição da defesa em sessão, ela parece que ela complementou o que estava no recurso e, na realidade, não existe discussão acerca do método, né? Existe discussão acerca, principalmente, de como foi feito os ajustes que o autuante alega ter feito, né? Porque ela defende que não foi feito da maneira adequada. Na realidade, o que o contribuinte alega no recurso é que as informações que o autuante diz ter sido extraídas da FD não correspondem à informação que está lá na FD do contribuinte, né? E foi isso que foi citado pelo doutor Wander agora, por último. Em relação à codificação, por outro lado, o contribuinte, na defesa, traz e justifica codificações distintas por circunstâncias comerciais, mas aqui em sessão e também no recurso, até de certa forma contraditória, ele alega que não foram feitos os devidos agrupamentos, né? E aí me parece, aqui, na verdade, é mais uma observação do que eu vejo aqui da experiência que ela tem no CONAT, me parece, doutor Alexandre, que a decisão de primeira instância justifica por talvez uma carência, e não leve isso como uma crítica para a defesa do contribuinte, em demonstrar prova da alegação, a chamada contraprova, porque se o senhor alega que a AFD consta informação diversa daquela que o autuante disse que extraiu da FD, me parece que não bastaria apenas demonstrar esse quadro e apontar a diferença. O senhor deveria trazer com a representação gráfica da consulta disponível ao contribuinte, lá do arquivo TXT ou da consulta específica dos documentos fiscais dessas mercadorias, para demonstrar que, de fato, na FD está registrada uma quantidade diversa daquela que foi levada em consideração no levantamento fiscal. Por outro lado, em relação à codificação, já que há uma crítica ao trabalho do autuante, deveria ser melhor esmiuçado e demonstrado, inclusive de maneira gráfica, que, mesmo com o agrupamento que o autuante diz ter feito, ele não foi realizado, ou se foi realizado de maneira incorreta ou incompleta. E é por isso que, às vezes, o contencioso tem uma dificuldade de remeter isso com a verificação pericial, sob pena de se estar fazendo uma completa revisão do levantamento que embasa a autuação.
É isso que eu vejo, e eu vejo que muitos das defesas de outros contribuintes que têm êxito, o êxito se justifica muito mais nessa capacidade de demonstrar aqui em sessão que, de fato, o que o autuante argumenta e alega que embasa o levantamento não foi aquilo que aconteceu. E aí suscita uma dúvida nos julgadores, na própria Procuradoria, que justifica, mas isso não foi verificado, pelo menos de maneira contundente, nesse processo, né? Quanto às quebras, né, o doutor Wanda também, com muita propriedade, destacou que esse lançamento, um dos argumentos dela é a questão de produtos perecíveis, né, e não se trata aqui dessas mercadorias nesse lançamento, o que também, por outro lado, não afasta a possibilidade de quebras também com esse tipo de mercadoria, né? Eles podem ser danificadas no transporte, furtadas, podem acontecer uma série de ocorrências, mas ocorrências essas que não podem ser registradas apenas em controles internos do contribuinte, elas devem ser levadas para a sua escrita fiscal para que a administração tributária tenha pleno conhecimento e isso automaticamente, quando devidamente informado no FD, será levado em consideração no levantamento quantitativo de estoque. O mesmo vale para a possibilidade, como foi dito na sua manifestação, é um direito do contribuinte mudar seu sistema e às vezes isso implica em mudança de código, isso pode ser feito no decorrer do exercício, mas também, como foi dito, o próprio manual de escrituração traz um bloco e regras específicas para essa operação, onde permite que a própria escrituração fiscal digital faça essa conexão, essa junção, essa mutação de um código para outro, de modo que isso não impacte negativamente nas informações do contribuinte. Né? Mas, diante de tudo que foi exposto e dos exemplos trazidos, de fato, no recurso, me parece, talvez, pertinente, sim, a conversão do julgamento em perícia, mas para que a gente tenha um objeto preciso dessa perícia, que essa perícia se limite aos exemplos trazidos no recurso do contribuinte, né? Aos exemplos trazidos para a confirmação ou não das alegações, né? E facultando a ele, obviamente, no decorrer da realização da diligência pericial, trazer outros que ele possa apurar e, de maneira específica, possa ser verificado pela célula de perícias. Não pode se fazer toda a revisão de todas as mercadorias contempladas no levantamento de estoque. Né? Entendo que talvez seja esse o melhor encaminhamento para que, numa outra oportunidade, com base nessa verificação, possa a Câmara decidir acerca do mérito dos lançamentos tributários. Seriam essas nossas considerações, presidente. Obrigado, doutor André. Senhores, o processo está em discussão. Então, doutor Wander. Olha o áudio. Senhor presidente, eu pedi a palavra apenas porque senti que não havia mais interesse em discussão por parte dos colegas. É isso mesmo? Caso haja, gostaria de manifestar posteriormente. Porque já iria me encaminhar para a minha proposta. Doutor Wander, pode colocar sua proposta aí de perícia. Tem a preliminar de nulidade também, deve ser votada antes, né? A preliminar de nulidade que o senhor se refere é qual? O cessamento de defesa que ele alegou. Porque foi tomada com base em presunções, isso, e desconsiderada a totalidade das operações efetuadas, é isso? É isso, tem um cessamento. Pronto, perfeito. Doutor Leis, quer oferecer alguma contribuição aqui nos debates? Doutor Leilson. Então vamos ouvir. Eu não estou ouvindo. Porque são tantas telas abertas que a gente se confunde. Presidente, eu peguei um exemplo trazido pelo doutor Alexandre, que foi da TV Philips, que ele faz menção lá no seu recurso. Deixa eu abrir o recurso, é tanta tela aqui, presidente, que lá na informação complementar, eu estou tratando do auto de infração. Na página 8, doutor Leilson. Eu estou tratando do auto de infração 2018-08253, tá?
Então, ele disse assim, aqui a TV Philips, estão nas folhas 8, o código 612-3759, as SAIs declaradas no SPED são 108, né, e as SAIs apontadas na autuação 3. Aí, quando se vai lá para o... Eu fui conferir primeiro o valor, a quantidade lançadas na autuação na planilha do fiscal. Então, na planilha do fiscal, efetivamente, é esse o valor apontado pelo doutor Alexandre, né? 3 unidades, é o que está lá mesmo. E aí eu fui verificar o arquivo das notas fiscais de saídas que foram emitidas pelo contribuinte, trazidos pelo autuante, tá? E também 2015, a planilha saídas, tracinho com, NFE emitida, 2015, XLS, né? Bom, e aí eu pus, dentro dessa planilha, o argumento de pesquisa, TV Philips, HD preto 32, e eu verifiquei, presidente, aqui, esse arquivo, ele identifica a data que foi emitido a nota fiscal, ele identifica a mercadoria, o código de operação, o número do documento fiscal, deixa eu ver se tem alguma coisa de chave, acho que esse aqui é o campo da chave, deixa eu ver aqui. Então, esse aqui é o campo da chave, tem a chave. E aí, presidente, eu constatei que assiste razão ao doutor Alexandre no que diz respeito a... Porque, olha, essa planilha foi extraída pelo agente do fisco do SPED, tá? Que ele trouxe, ele extraiu do SPED, ou então das notas fiscais eletrônicas emitidas pelo contribuinte, tá? Que, como tem a chave eletrônica, ele foi buscar dentre esses dois bancos de dados, ou lá no SPED ou as notas fiscais eletrônicas emitidas. Quando eu coloquei como argumento de pesquisa, como eu disse, TV Philips, e aí, presidente, vieram vários documentos fiscais, eu comecei a anotar na linha 1090, na linha 1875, aí na linha 1877, eu estou só colocando para vocês, para superar os 3 que está lá no levantamento do fiscal, tá? Na linha aqui é tudo uma unidade, na linha 1877, na linha 1918, na linha 1918, na linha 2016, na linha 2017, tudo uma unidade, eu já passei de 7, né? Na linha 2211, uma unidade. Então, veja só, a parte trouxe um argumento de que são 108, né, em relação à TV Philips, são 108 que está lá como código de notas fiscais de saída, e, efetivamente, só tem 3 no levantamento. Realmente, no levantamento, eu estou aqui no levantamento de estoque, itens, comissão de saída, no ano de 2015, aí botei TV Philips, eu só estou vendo aqui com quantidade de saída 3, presidente, e eu, nos arquivos lá das notas fiscais de saída, né, que o próprio auditor fiscal coleciona aos autos, mais do que 3, eu parei acho que em 10, o que indica que pode ser aquilo que o contribuinte está dizendo, ó, tem 108 no SPED, aqui só está saído, só tem 3 na autuação. Então, presidente, eu peguei só esse TV Philips, né? Não verifiquei ventilador Arno, né? Eu posso até depois verificar aqui, botar aqui como ventilador, mas é fato, presidente, que só por esse aspecto aqui, já indica que há algum problema. Eu estou botando aqui ventilador Arno, né? Há algum problema, presidente, no levantamento. Não sei se foi em relação nas junções, nos agrupamentos, tá? Mas, assim, como o ventilador Arno,
aqui a parte traz também que no levantamento fiscal tem 3. E aqui nessa planilha, se eu botar só Arno aqui, vou botar Arno, eu vou dizer aos senhores mais ou menos quantas eu já identifiquei aqui na linha, só para a gente ter ideia de quantas a gente vai ver aqui. 2267, deixa eu ver mais, 2274, isso aí tudo são somente uma unidade, né? 2277, 2279, aí já está somando 4, né? 2281, 5, e no levantamento lá, ó, 2283, 6. Pronto, eu vou pegar só essa amostragem aqui para evidenciar que lá no levantamento de 2015, eu vou abrir aqui. Desculpe eu não estar compartilhando, porque se eu for compartilhar, eu vou ficar doido, porque tenho aqui umas 10 planilhas abertas, e assim, eu não conseguiria mostrar aos senhores o que meu objeto de pesquisa. Então, veja bem, aqui, como ventilador Arno, ele dividiu em 2 códigos, né? Aí tem um que tem 3 e tem outro que tem 4, tá? 3, a diferença de 4, acho que não sei se o doutor Wanda falou sobre o ventilador Arno, né? Mas assim, presidente, eu já identifico que também no ventilador Arno existe mais de 4 unidades aqui como notas fiscais emitidas lá nessa planilha de notas fiscais, saídas com notas fiscais emitidas. De sorte, presidente, prudente, da nossa parte, realmente emitir para a perícia, no sentido de verificar efetivamente esses saldos que estão colocados aí nos levantamentos, né? Eu acho que nós temos já modelo de perícia em relação a isso, né? De verificar os valores que estão constantes, como estoque inicial, como quantidade de notas fiscais de saída, as quantidades de notas fiscais de entradas, né? O período assim. O que trouxe à parte, em 2 exemplos, já nos demonstra efetivamente a necessidade de haver uma perícia, presidente. Obrigado, doutor Leilson. Doutor André pediu a palavra e depois o doutor Wander. Doutor André, com a palavra. Obrigado, presidente. É só para reiterar o que foi exposto, assim, com a verificação do doutor Leilson, e era isso, doutor Alexandre, que a gente gostaria de que a defesa tivesse feito, já constata realmente um indício de consistência na argumentação do contribuinte, né? Nessa defesa tem que ter uma sinergia entre o jurídico e a contabilidade, tem que se debruçar sobre os arquivos que instruem o lançamento para demonstrar esse tipo de divergência, e isso compete ao contribuinte, né? E por isso, talvez tenha sido indeferido o pedido de perícia na primeira instância, mas com essa verificação aqui pelo doutor Leilson em sessão, de um exemplo apenas, já é suficiente para que seja convertido o julgamento em perícia. É só essa consideração que eu gostaria de fazer. Obrigado, doutor André. Doutor Wander. Presidente, doutor Wander, o senhor me concede só a palavra? Só um minutinho? Até para orientar o doutor Alexandre, quando tiver esses casos nas próximas autuações, ele citar, do lado dessa planilha, cita lá qual é a planilha, a planilha do SPED, notas fiscais eletrônicas saída, linhas tais, está entendendo? Aí já demonstra claramente ali que naquelas linhas, quando você somar, vai se sobrepor o valor que está lançado no totalizador. Doutor Wander. Isso, senhor presidente. Essa última fala do doutor Leilson realmente foi bem importante. Teria, digamos, facilitado e reduzido muito o tempo de busca aqui, pelo menos da nossa parte, né? E também a razão de não compartilhar as planilhas com os colegas aqui em sessão pelas mesmas razões do conselheiro Leilson. Por isso é que eu fico até com 2 máquinas aqui para poder tentar conduzir da melhor forma.
E realmente a planilha aqui, o doutor Leio se manifestou sobre ela, e peço aqui desculpa aos colegas por não ter feito essa observação inicialmente, foi aí realmente foi uma falha da nossa parte. Sim, é como o doutor Leus falou. Inclusive, eu quando da minha busca, eu fiz os filtros, doutor Leus, porque o senhor foi olhando linha por linha, e a planilha é imensa, né, extensa. E a gente fazendo os filtros já chega a quantidades muito próximas ao alegado pela parte. Por exemplo, a televisão Philips, eu acho a marca, nos 2 exercícios chega realmente a 108, quase 108 quantidades, num filtro aqui preliminar que a gente coloca só por Philips, né? Então, de modo que realmente entendo, e aí já analisando e propondo, como o senhor presidente me pediu, e até pelo adiantado da hora, em relação à nulidade, senhor presidente, essa aí eu afasto, eu entendo realmente que não cabe essa preliminar de nulidade alegada pela parte em relação a possível cerceamento do direito de defesa. A mim me parece que não existe. O processo, sim, está bastante fundamentado, motivado, com as provas todas inseridas nele, e até em razão disso é que a parte conseguiu trazer em seus recursos as suas linhas de defesa, né? Então, de modo que, em relação à preliminar, senhor presidente, eu afasto. A outra, eu acredito, aí, como eu vou propor perícia, a outra é em relação à multa confiscatória. Nós analisamos agora ou posteriormente, como mérito? Pronto, então a proposição do doutor... Em relação à nulidade, afasto, Afasta. proponho converter o feito em diligência para apuração realmente desses valores, dessas quantidades, melhor dizendo, destas quantidades. Dos itens identificados como na defesa, né? Mas aí proponho um acréscimo a isso, senhor presidente. Presidente, eu posso dar uma sugestão ao doutor Wanda e ao doutor Alexandre? Eu acho que nós já enviamos para a perícia, se não foi o auto do bom preço, mas aquela outra que entrou no lugar do preço, eu não esqueci o nome, né? Nome de razão. A gente já tem até um modelo aqui quando acontece esses casos, em outros casos, a gente adotar a mesma sistemática em relação àqueles autos anteriores que a gente enviou para a premissa. Questão de codificação em duplicidade, a codificação de aglutinação, verificar os saldos que foram registrados como estoque inicial, como estoque final, como o total de entrada e saída por aqueles produtos que estão apontados na planilha. Eu acho que a gente já tem um modelo nesse sentido. Senhor presidente, era nesse sentido que eu iria acrescer ao que o senhor comentou, de ser só os produtos que estão elencados na defesa, não. Eu encaminharia no sentido que esta Câmara já tem trabalhado desde que eu estou aqui, que é nesse sentido da perícia buscar resposta a esses quesitos já mencionados pelo conselheiro Leilson. Aí, posteriormente, a gente elaboraria os quesitos que constariam em ata. Eu posso enviar para os relatores, acho que vou dar uma olhada nos que eu já... Eu acho que nós temos isso já. Pronto, acho que o doutor Wanda pode ter, o doutor Marcos, eu não sei, pronto. Acho que tem que ser naquele sentido. Mas vamos clarear o sentido. O doutor André está aqui, o doutor Biratã é rapaz da doutor André. Gente, me permita, mas só se abrir o arquivo. Não dá para você decorar quando você manda 10 verificações para se fazer, só tem que abrir o arquivo. Mas há uma colocação... Entenda. Refazer somente os itens indicados pelo recorrente ou os outros itens... que há essa... Quando se vai refazer a questão da duplicidade de codificação, presidente, pode ser que alcance outros produtos que foram aglutinados que não estão nessa planilha aí elencada pelo auditor fiscal.
Então, refazer o agrupamento em face da duplicidade, e esses itens, a questão dos itens da TV e dos ventiladores, não é isso? Ou tudo? Eu não gostaria, presidente, de nomear, não sei se o doutor Wanda, o doutor Marcos também. Não, a nossa proposta aqui, doutor Leilson, é exatamente para que seja feita nos produtos que estão no levantamento. Não, eu sei, mas então não nomear produtos. Não nomear. Levantamentos, está entendendo? Não nomear. Pronto. Eu gostaria de ouvir o doutor André sobre esse aspecto. O doutor André tinha pontuado que seria só aqueles inicialmente. Me permite, né? Assim, a minha proposta, ela é um meio termo, né? Na justificativa de que não se faça uma revisão completa do lançamento, quando esse seria um ônus do contribuinte. Então, eu não quero, assim, não se limitará necessariamente àqueles exemplos de mercadorias trazidas no recurso. Inicialmente será encaminhado para isso, até porque em uma delas já foi verificada em sessão que realmente procede a alegação do contribuinte que o levantamento, ao contrário do que o autônomo afirma, ele não leva em consideração as informações do FD, mas que esse ônus seja do contribuinte quanto da intimação, que a perícia o intime para que ele demonstre as outras mercadorias que deverão ser feita também essa análise. Quanto à questão do agrupamento de códigos, podem ter ocorrido, de fato, outros que não foram realizados, o autônomo alega que fez, mas o próprio contribuinte, na sua defesa, diz que esse agrupamento ou em alguns casos não foi feito, ou foi feito de maneira correta, e aí o que a perícia vai fazer também é uma revisão desses agrupamentos em relação aos códigos, tanto trazidos no recurso, quanto aqueles que, oportunamente, ela será intimada para apresentar. Porque, assim, o que a Procuradoria não concorda é que se remeta simplesmente com uma revisão geral, indiscriminada, sem um objeto específico, para a perícia. Né? Nesse sentido, não seria só o recurso, seria as mercadorias do recurso, mas aquelas que o contribuinte leve à perícia. Doutor André, eu acho, para a sua tranquilidade, eu creio... Doutor Alexandre, a WMS é o bom preço, não é isso? Pronto, eu fui relator... Pronto, eu ia mostrar agora, acho que era o doutor... Vou compartilhar agora. Fui eu. Vou demonstrar agora aqui, compartilhar os quesitos daquela perícia, como foi bem específico, bem detalhado, e aí o doutor André pode ter uma maior tranquilidade O senhor consegue compartilhar agora, doutor Leite? Pronto, deixa eu abrir aqui Os senhores estão vendo? É WMS Supermercado Estamos, do Brasil. O WMS Supermercado, é isso? Isso. Aí tem os considerandos nesse sentido aqui. Aí vamos aqui. A Câmara resolve, está aqui os quesitos. Intimar recorrente para apresentar a documentação probatória das consistências acima elencadas, né? Intimar recorrentes querendo para indicação assistente técnica, intimar recorrente para pagamento de taxa, no levantamento fiscal, verificar a compatibilidade das quantidades fixadas no relatório totalizador e as quantidades de saídas, entrada, inventário inicial e final. No levantamento fiscal, conforme a lista de aglutinação realizada pela fiscalização, verificar possíveis junções de códigos referentes a mercadorias diferentes, confirmado reverter a aglutinação realizada. Se constatar os produtos com a mesma descrição e classificados com códigos diferentes, realizar a junção, aglutinação. Se constatados produtos que apresentavam duplicidade de códigos que não foram agrupados, realizar agrupamento, realizar a homogeneidade das unidades de medidas para todas as mercadorias, objeto de levantamento fiscal, se é que tem diferenças, né, de medidas, caixa, quilogramas, etc., né? E aí, conforme o item 8, porque naquele caso aqui existia casos de mesma diferença que existia lá, aí estava por quilo e outros estavam em caixa, né? Não sei se é o caso aqui. Pronto, é apresentado novo relatório totalizador de movimentação de estoques decorrente de modificações, conforme os CIS anteriores. E aqui a gente colocou, porque tinha apreciações, né, omissão de entradas, nós temos 2 autos aqui de omissões de saída, consequentemente, eu acho que deva ter, não sei se a gente já remeteu para a perícia aqui, de omissão de entrada lá e tal. Se for o caso, faz citação desses autos de infração. Se não for o caso, esse quesito pode ser excluído. Quesito 11 também, essa questão das unidades, né, que eu falei aqui, que está lá no quesito... Qual é que fala? Quesito 8. Pronto. 8 e o 9, né? É por aí, presidente. Eu acho que o doutor André, acho que vendo isso aqui, talvez
tenho a maior tranquilidade agora de opinar no sentido da perícia. Presidente, só que, contrapondo aqui o que o doutor Lewis disse, na realidade, assim, a nossa manifestação já é no sentido da realização da perícia, né? Cada Câmara de Julgamento, isso eu disse na sessão ontem da primeira Câmara, que participei também, tem a sua metodologia, né? Na terceira Câmara, que é a que eu represento o Estado de maneira permanente, a gente sempre tem o cuidado, quando converge o processo de perícia, delimitar o objeto, para que não se faça uma revisão da perícia e se incida muitas vezes numa argumentação que não seria possível, inclusive, conforme previsto na lei do CONAT, foi alterado posteriormente, que não cabe a realização ou a alteração do método, né? Por isso que eu insisto, né, os quesitos são muito bons apresentados, mas tem alguns realmente impertinentes, não há, aqui nesse caso, controvérsia acerca de unidades de conversão de medidas, seria totalmente pertinente. Não são tantas mercadorias, quando a gente abre a planilha, não chega a uma centena, talvez, são algumas dezenas de produtos, acho que não dá mais do que isso, e de modo que eu insisto na proposição de que se faça referência às mercadorias trazidas nos recursos, bem como faculte ao contribuinte trazer outras, tanto em relação à divergência da FD, quanto em relação à unificação dos códigos. Porque isso é um ônus do contribuinte. Na verdade, ele já deveria ter feito isso desde a impugnação e no recurso. Então, a gente não pode suprimir aqui a sessão por ser uma proposição de perícia que surgiu na sessão de julgamento, suprir totalmente esse ônus que é do contribuinte na sua defesa em produzir essa contraprova. Obrigado, André. Então, o doutor Alexandre quer fazer algum esclarecimento com a perícia? Queria, como disse o conselheiro relator, doutor Wander, se minha memória não me trai, tem algum item específico, essa salvação é de linha branca e linha marrom. Linha branca e linha marrom realmente não tem essa questão de quilo, caixa, né? Se tem, eu desconheço. Se tem alguma coisa que de linha, somente a linha marrom aí dos equipamentos de som e eletrônicos, alguma coisa que se abra a caixa. Normalmente a caixa é individual já, né? Esse é um ponto, mas que eu também enxergo que não há prejuízo dessa verificação. O outro ponto que eu queria destacar é, conforme a gente cita na própria autuação, há auto de omissão de entrada também. O 255, 2018-08-255, dígito 1, também lavrado nessa mesma ação fiscal e que cobra omissão de entrada. Então, por isso mesmo, uma coisa que disse o conselheiro Lenilson, eu acho que tem muita pertinência, é que há a necessidade de, após esse levantamento, o ajuste disso, porque não adianta eu ajustar o auto de omissão de saída e não ajustar o auto de omissão de entrada, né? Não adianta eu ajustar o item código 005 se eu não ajustar o 050. Então, por mais que isso possa parecer, num dado momento, que o conselho, o perito esteja fazendo, às vezes, do contribuinte, mas é tão emaranhado esses fatos que na hora que a gente sai pensando, eventualmente, o que deve ser visto, a gente corre o risco, e a gente já teve essa experiência aqui, e aí volta e faz, eita, agora vamos mandar para uma segunda perícia, porque apareceu banana, apareceu abacaxi, e quando consertou abacaxi, laranja ficou fora. Eu assumo desde já o compromisso de ser exaustivo, né, nessa assistência técnica à perícia, para que a gente tenha um resultado que, de fato, não gere controvérsias, ao menos de fato, né? Que o resultado venha vendo todas as questões de fato que podem ser vistas, né?
se discordâncias existem, sejam elas eminentemente de direito, né? Se eu acho que é 10 ou 20 ou 30 por questões de direito, e que nesse auto de estoque nem tem questões de direito muito envolvidas, não. Mas eu insisto nesse aspecto, até para que a gente não retorne num segundo pedido de perícia, num terceiro, e a gente já tenha, numa próxima sessão de julgamento, condição de julgar em definitivo, né? Para mim também é ruim, é cansativo o processo ser pautado uma vez, duas, três, e como a gente vai, no final do dia, perquerir ao máximo a verdade material, se ela puder ser sanada e exposta de uma vez, me parece mais prudente do que corrermos até o risco de ficar saneando parcialmente aqui ou ali. Essa é a minha manifestação. Só para ver, presidente, antes da doutora Elineide, ao doutor André, né, que aí está o item 1, ele diz claramente, né, que a empresa teria que comprovar as inconsistências, fazer essa documentação. Então, não é refazer, vai se fazer esse trabalho em cima das inconsistências apresentadas. E o item 4 fala no levantamento fiscal, ou seja, né, a partir do momento daquela planilha, né, vai se trabalhar essa questão das inconsistências. Bom, doutora, está esclarecido aqui. Doutora Elineide, depois doutora Luz. Obrigado, senhor presidente. Era porque enquanto a gente conversava aí e os colegas, eu estava aqui preparando uma proposta, assim, pelo menos para sair em ata e nortear nos termos que o doutor André falou e que o doutor Alexandre também mencionou agora com relação à perícia técnica. Seria e aí eu peço vênia só para apresentar uma forma de contribuir. Era intimar a recorrente para querendo nomear assistente técnico para acompanhar a perícia. Intimar a recorrente a apresentar os produtos onde não foram consideradas notas fiscais de entrada e saída, conforme constante na FD, no levantamento do agente fiscal. Caso não seja apresentado, realizar a perícia com base nas alegações contidas no recurso ordinário. Refazer o totalizador quantitativo de mercadoria com base nas alterações acima e apresentar uma nova base de cálculo. E aí, no despacho, poderia fazer os considerando e uma coisa, talvez, eu não sei se seria nesse sentido que o doutor André pensou. Mas tem a questão da lista de aglutinação. Pois é, tem a questão da... Mas aí, na hora que você fizer essa daqui, apresentar, caso querendo, as notas fiscais onde não foram consideradas as notas de entrada e saída no levantamento do agente, aí poderia também, bem como a aglutinação, né? As junções realizadas. Mas, doutora Elineide, tem também a questão... produtos com mesma descrição, classificados com códigos diferentes. O doutor Wander, ele falou nisso. Não vou juntar porque está do mesmo lado, lá da equação, a omissão de saída, a omissão de entrada, realmente tem. Mas se for o caso que a gente não está com os autos de omissão de entrada aqui, a gente não sabe quais são as mercadorias que estão lá na omissão de entrada. Então, mas seria com base, doutor, aquele pedido do senhor com base nas indicações realizadas pela intimação, não é isso? É só isso que o doutor André queria garantir, e eu acho que foi que nós conversamos aqui, né? Eu sei, apenas que a gente tem que ter o cuidado de verificar essa questão da descrição também dos códigos. Com certeza, isso não pode ser apresentado e a gente... que não foram agrupados, e duplicidade de códigos também, que se for o caso, que não foram agrupados. Está lá com o de entrada, o mesmo código lá, sei lá, a mesma mercadoria, sei lá, bicicleta, aí foi agrupado lá no levantamento, bicicleta com bicicleta A, com bicicleta B, aí esses três foram agrupados. Aí tem uma bicicleta C que não foi agrupado. Então, verificar por que não foi agrupado. Então, por isso que eu botei, se constatados produtos que apresentavam duplicidade de códigos e que não foram agrupados, realizar agrupamento. Ou seja, se temos o mesmo código e não está dentro daquele agrupamento, ele está fora, é fácil ver os agrupamentos, os códigos que são agrupados ficam lá na tabela de agrupamentos,
Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Por isso que eu falei, mesma inscrição, classificado com códigos diferentes, realizar a junção, aglutinação, se constatado produtos que apresentavam duplicidade de códigos, que não foram agrupados, realizar agrupamentos. Esses dois ainda que eu acho que devem constar. Ok, doutor Leis, também concordo. Podia passar para o doutor Wanda, eu acho que todos nós temos esse daí. Vamos, doutora Luz, depois o doutor Wanda, a doutora Luz pedir a palavra, o doutor Wanda também. E creio vamos encaminhar já para a votação dos termos da perícia, em seguida. Eu agradeço, presidente. Acho até que o doutor Wander havia pedido a palavra antes de mim, mas é só porque quando nós falamos da existência de outros autos de omissão, eventualmente existentes, de omissão de entrada, e foi feita a referência especificamente ao 2018-08-255, dígito 1, eu fui aqui na consulta pública do CONAT, ele foi distribuído na mesma data para a terceira Câmara. Aí, assim, em relação ao que nós vamos votar de proposta de diligência pericial, nós não vamos fazer nenhuma referência à verificação eventualmente de existirem os mesmos itens tratados em outro processo, no caso, exemplificar por esse, ou trataremos apenas do nosso. Era essa dúvida, não sei se eu estou deixando claro. Nós vamos apreciar apenas o nosso auto, ou vamos fazer alguma referência ao auto de omissão de entrada. Ele sequer chegou a ser apreciado, pelo menos pelo que consta na consulta, ele está na assessoria, na consultoria, aliás. Me ficou essa dúvida, se era isso. Doutor Wander, puder me esclarecer também, eu agradeço. Doutor Lu, geralmente era para ter tido a distribuição por conexão. Quando é a mesma ação fiscal, todos os autos vão para a mesma Câmara, até é de se estranhar essa distribuição para outra Câmara. Poder até verificar, mas eu acho que devemos ater ao caso concreto aqui. Certo. Doutor Wander, com a palavra. Doutor Alexandre, que o doutor Wander há um tempo já quer falar e ele não conseguiu falar. Não, senhor presidente, é exatamente sobre esse exame pericial em conjunto, né? Nos casos que nós já nos deparamos aqui na nossa Câmara, os processos eram todos de nossa competência, tinham sido todos distribuídos realmente para a nossa Câmara, e aí essa análise conjunta foi proposta de maneira tranquila, sem nenhum problema. Agora, quanto a essa questão aí, realmente é algo que a gente deve analisar, porque já que existe o mesmo auto de omissão de entradas, que pode, em tese, gerar repercussões no resultado do nosso, é uma questão que nós devemos enfrentar também, né? Nesse aspecto, tanto Luiz depois informa do auto que eu vou falar com a orientadora da célula de consultoria para ela reverter essa distribuição e mandar para essa Câmara, tá certo? Pronto, porque aí nós tomamos uma decisão agora no nosso presente caso, e o senhor, paralelamente, vê essa questão aí da conexão. Isso, eu vejo lá e peço a redistribuição para cá, para essa Câmara. Doutor André e doutor Alexandre, depois a gente vai colocar em votação, senhores. Está bem debatido o processo, acho que já chegamos já... Presidente, era em relação a essa questão trazida pela doutora Maria Lourdes, né? Uma opção é essa que o senhor colocou agora, né? De fato, recomenda, se impõe que, tratando de autos de infração da mesma ação fiscal, seja distribuído para o mesmo órgão de julgamento, isso tanto na primeira instância quanto na segunda. Tem que verificar se isso é possível, fazer essa reversão. Se for, se resolve, e na outra oportunidade também vai ser examinado em relação às omissões de entrada. Mas se não for se não, por outro lado, se não tivesse possibilidade, poderia, não acho que essa perícia possa fazer referência a esses outros autos de infração, até porque, pelo menos no momento, eles não estão sob a competência desse órgão de julgamento, mas poderia, de toda sorte, sugiro à presidência expedir um ofício, fica registrado em ata e expressa um ofício com referência aos referidos processos das omissões de entrada, informando que foi convertido, até para orientar, né, o julgamento desses outros processos. Era só essa consideração que eu gostaria de fazer. Obrigado, doutor André.
Doutor Alexandre queria fazer só uma consideração? Não. Não, Senhores, o senhor já deu a solução, e o procurador também, acho que... pronto. Se não for possível, eu adoto essa sugestão do doutor André, eu faço um comunicado para a orientadora da célula para anexar a ata dessa sessão que converteu em perícia, que tende a converter em perícia, não sei se vai passar. Né? Já podemos votar, doutor Wander e doutor Marcos? Sim, senhor presidente, sim. Inclusive... Então, vou votar logo a preliminar de nulidade. Com a preliminar de nulidade suscitada... Como já falado, afasto a preliminar de nulidade. O processo está todo fundamentado e motivado com as provas nele, inclusive ensejando à parte o pleno exercício do direito de defesa. Doutor Marcos, essa preliminar de nulidade, como vota? Acompanho o doutor Wander, inclusive com os mesmos argumentos. Tá certo. Algum conselheiro vota de forma contrária com essa preliminar de nulidade? Não, então afastado por votação unânime. E com relação à perícia, doutor Wander, como vota? Senhor presidente, propõe converter o feito em diligência pericial. Os quesitos, eu inclusive já mandei por e-mail para a Silvana, para poder fazer constar em ata e nós posteriormente até referendarmos, né? Mas é sim no mesmo sentido, e eu não vou ser repetitivo aqui, não há porque ler novamente, mas é na base do que o doutor Leilson já propôs e leu aqui, até porque foi um recente processo que apreciamos aqui nessa Câmara, que tratou realmente da mesma matéria e das mesmas conjunturas fáticas, e de modo que eu proponho a perícia para ser realizada nos mesmos moldes, nos mesmos quesitos, excluindo, naturalmente, aqueles que não são objeto da presente autuação. Já fiz essa exclusão, inclusive, quando enviei para a doutora Silvana. É isso, senhor presidente. Doutor Marcos, como vota? Igualmente o doutor Wander, presidente. Doutor Elineide, como vota? Com os relatores. Doutor Henrique? Presidente, acompanha os relatores. Doutor... Acho que eu falei doutora Lourdes, perdão, doutora Lourdes. Ou era depois de mim. Sem problema, presidente, acompanha os relatores. Eu uso o voto do doutor Leilson, como vota? Presidente, a precedência das mulheres. Tá? Então, presidente, eu voto com os relatores. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, resolve converter os processos em perícia, conforme quesito formulados pelo conselheiro, que vai ser constado em ata. Senhores, percorremos toda a pauta do dia, né? Quero agradecer a toda a participação e a paciência. Os debates foram muito proveitosos, profícuos, bastante proveitosos. Agradecer ao doutor Alexandre pela participação, desejar um bom dia, e doutor André também. E gostaria de perguntar ao doutor André se amanhã ele estará conosco novamente. Presidente, ainda não tem essa informação, né? Talvez vá outro colega, se o doutor Biratã ainda não puder. Vai ver alguém da PGE, não é isso? Mas com certeza terá sim. Né? Aproveito aqui a oportunidade para dizer que foi uma honra representar o Estado aqui na segunda Câmara, perante seus ilustres conselheiros, também com a valorosa participação do doutor Alexandre. Obrigado a todos. Obrigado, doutor. Eu também agradeço e peço licença para me retirar da sala. Bom dia a todos. Vou anunciar os processos de amanhã. Amanhã temos TBM, tem sustentação oral, doutor Ivan Lima Verde, temos Fasa Motors, sem sustentação oral, temos Carbomil e temos processo engarrafamento coroa. Doutora Elineide, relator do engarrafamento coroa, doutor Leilson do Carbomil, doutor Wander do Fasa Motors e doutor Rafael, no caso é a doutora Luz amanhã, que é da TBM. É isso? Senhor presidente? Sim. O segundo processo da pauta de amanhã tinha um erro. Tinha a indicação de sustentação oral do doutor Alexandre. Já foi corrigido, viu? Tá, não tem pedido de sustentação oral. Então, é só um. Tá, ok. Quero agradecer a todos, desejar um bom dia e até amanhã. Até amanhã. Bom dia a todos. Um abraço.